Ela o humilhou, o destruiu, e achou que ele nunca se reergueria. Mas agora ele voltou, com uma mulher poderosa ao lado e um segredo nos braços. O jogo virou. E agora, quem sofre é ela. O que você faria se a pessoa que te destruiu achasse que venceu, mas você voltasse mais forte do que nunca? E se aquele homem que ela desprezou agora fosse protegido por alguém muito mais poderosa que ela jamais imaginou? E se um bebê mudasse o destino de todos? Hoje você vai conhecer uma história de vingança, superação e um amor que nem mesmo a dor pode apagar. Deixe o like e comente. O que você faria se alguém te trocasse para te humilhar? Você perdoaria ou devolveria na mesma moeda? O Copacabana Palace resplandecia na noite carioca, suas luzes douradas refletindo na areia prateada da praia mais famosa do Brasil. Lucas Montenegro observava a cidade através da janela francesa de seu escritório temporário no hotel. Seu reflexo no vidro, revelando um homem no auge de seus 32 anos. O terno italiano Giorgio Armani, cor grafite, delineava perfeitamente seus ombros largos e a silhueta atlética, resultado de anos de disciplina na academia particular. Seus dedos, longos e bem cuidados, deslizaram pela gravata de seda azul marinho, presente de Beatriz no último aniversário de namoro. Combina com seus olhos, ela havia dito, beijando-o suavemente. A lembrança trouxe um sorriso aos seus lábios, enquanto a pequena caixa de veludo negro da Cartier pesava no bolso interno do paletó, guardando o anel que custara 3 meses de seu salário como diretor financeiro. O burburinho da festa de gala já se espalhava pelos corredores históricos do hotel. A nata da sociedade carioca começava a chegar para o evento mais aguardado do ano. O anúncio oficial do novo projeto de expansão internacional da Montenegro Incorporações. Lucas podia ouvir o tilintar de taças de champanhe, o murmúrio de conversas elegantes e o clique dos saltos altos no piso de mármore italiano. Só mais algumas horas, murmurou para si mesmo, ensaiando mentalmente seu discurso. O projeto de expansão era sua obra-prima, resultado de 18 meses de pesquisa meticulosa e negociações internacionais. Havia visitado pessoalmente cada localização proposta, estudado cada mercado, calculado cada risco. Esta noite seria sua consagração não apenas como executivo, mas como herdeiro digno do Império Montenegro. Seu celular vibrou suavemente. Uma mensagem de Beatriz. Ansioso, meu amor, mal posso esperar para ver você brilhar esta noite. Tenho uma surpresa especial para você. Lucas sorriu guardando o telefone. Beatriz Cavalcante havia entrado em sua vida como um furacão 3 anos atrás, durante um evento beneficente. Prima distante por parte de mãe, ela carregava o mesmo sangue aristocrático dos Montenegro, mas com uma pitada extra de mistério que a tornava irresistível. Seus cabelos negros sempre impecavelmente arrumados, os olhos cor-de-mel que pareciam guardar 1000 segredos, e aquele sorriso que o fazia esquecer todos os seus anos de educação formal em comportamento social. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ele comandou, ajustando uma última vez o nó da gravata. Senhor Montenegro? A voz jovem da assistente tremeu ligeiramente. Sua prima... Quer dizer, a senhorita Cavalcante está pedindo os arquivos finais da apresentação. Ela disse que precisa revisar alguns números antes do anúncio. Lucas franziu o senho. Como assim? A apresentação está no meu laptop. Eu mesmo vou apresentá-la. Sua voz falhou ao notar a expressão constrangida da assistente. Desculpe, senhor. Mas o senhor Eduardo Montenegro acabou de me informar que a senhorita Cavalcante fará o anúncio oficial. Achei que o senhor soubesse... O ar pareceu sugar-se do ambiente. Lucas sentiu uma pontada gelada no estômago, mas anos de treinamento em negociações mantiveram sua expressão neutra. Claro. Deve haver algum mal-entendido. Vou falar pessoalmente com meu tio. A assistente assentiu, aliviada por não ter que elaborar, e retirou-se rapidamente. Lucas pegou seu celular, mas antes que pudesse fazer qualquer ligação, a porta se abriu novamente. Procurando por mim, querido?
Beatriz deslizou para dentro do escritório como uma serpente vestida de valentino vermelho. O vestido, um modelo exclusivo que devia custar mais que um carro de luxo, abraçava suas curvas de forma quase pecaminosa. Seu perfume, uma mistura cara de jasmim e baunilha, preencheu o ambiente imediatamente. Bea, Lucas começou, mas ela o interrompeu com um gesto elegante. Não precisa dizer nada, o amor. Na verdade, é melhor você não dizer nada mesmo. Seu sorriso, antes sedutor, agora tinha um quê de crueldade que Lucas nunca havia notado antes. Sabe, você realmente deveria ser mais cuidadoso com suas senhas. Bea Lucas 2021, tão previsível. O sangue de Lucas gelou. Você hackeou meu computador? A risada dela ecoou pelo escritório, musical e venenosa ao mesmo tempo. Hackear é uma palavra tão vulgar. Digamos que eu fiz um investimento estratégico em informação privilegiada. Seu projeto é brilhante, Lucas. Realmente brilhante. Tão brilhante que seria um desperdício deixá-lo nas mãos de alguém tão, como posso dizer, limitado em ambição. Do que você está falando? Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, as peças começavam a se encaixar. As perguntas aparentemente inocentes sobre detalhes do projeto, os encontros cancelados de última hora, os telefonemas misteriosos. Ah, querido, não faça essa cara de cachorrinho abandonado. Negócios são negócios, e você deveria me agradecer. Sabia? Passei 3 anos fingindo que estava apaixonada por um homem que acha que sucesso é subir na empresa degrau por degrau, quando podia simplesmente tomar o elevador. Lucas sentiu o peso da caixa de veludo em seu bolso como se fosse chumbo. 3 anos. Foi tudo uma mentira? Mentira é uma palavra tão feia. Beatriz suspirou, aproximando-se para ajeitar a gravata dele com falsa intimidade. Prefiro pensar que foi um investimento de longo prazo. E valeu cada jantar romântico, cada fim de semana meloso, cada eu te amo sussurrado. Ela se afastou, sorrindo. A propósito, você realmente achou que eu não descobriria sobre o anel? Tão doce e tão patético. O salão principal explodiu em aplausos distantes. O evento estava começando. Beatriz caminhou até a porta, parando apenas para lançar um último olhar por cima do ombro. Não se preocupe em aparecer na apresentação, querido. Eu cuido de tudo daqui para frente. Afinal, ela riu suavemente. Você me ensinou tão bem. Lucas permaneceu imóvel por vários minutos depois que ela saiu, seus olhos fixos na cidade que brilhava através da janela. O murmúrio da festa crescia, lá embaixo, junto com as risadas e a música da orquestra. Em alguns momentos, Beatriz subiria ao palco e apresentaria seu projeto. Não como a namorada dedicada do autor, mas como a nova estrela ascendente dos Montenegro. Sua mão encontrou o celular no bolso, ignorando a caixa de veludo. Com dedos automáticos, abriu o aplicativo bancário e digitou uma transferência. O valor exato do anel da Cartier, destinado à primeira instituição de caridade que apareceu em sua busca. Enquanto confirmava a operação, uma notificação de e-mail surgiu na tela. Diana Mendonça. Assunto: uma proposta que pode te interessar. Lucas quase ignorou a mensagem, mas algo no nome chamou sua atenção. Diana Mendonça, a lendária CEO da maior concorrente da Montenegro, conhecida por transformar empresas falidas em impérios e por nunca perder uma batalha corporativa. O e-mail era curto. Senhor Montenegro, acredito que temos interesses mútuos a discutir. Jantar amanhã, 20 horas, Cipriani. Venha sozinho. Nem tudo está perdido. Às vezes é preciso perder tudo para ganhar algo maior. DM. Lá embaixo, a voz de Beatriz ecoava no sistema de som, arrancando aplausos e risos da plateia. Lucas olhou, uma última vez para a cidade através da janela, seu reflexo agora mostrando um homem diferente. Mais duro, mais frio, mais determinado. Era hora de aprender um novo jogo. O Cipriani brilhava como uma joia incrustada no coração do Leblon. Lucas observou seu reflexo na porta espelhada do restaurante. Olheiras profundas marcavam seu rosto,
testemunhas silenciosas de uma noite sem sono. Havia trocado o Armani por um terno Hugo Boss azul marinho mais discreto, como se quisesse apagar qualquer vestígio da noite anterior. Boa noite, Sr. Montenegro. O maître o cumprimentou com aquela familiaridade praticada dos restaurantes de alto luxo. A Sra. Mendonça o aguarda na sala privativa. Lucas seguiu pelo salão principal, consciente dos olhares e sussurros que o seguiam. A notícia de sua humilhação já devia ter se espalhado por toda a alta sociedade carioca. Uma garçonete passou, carregando uma garrafa de champanhe cristal, a mesma marca que Beatriz havia escolhido para celebrar sua promoção na noite anterior. A sala privativa era um estudo em elegância minimalista. Diana Mendonça estava sentada de costas para a porta, observando a vista do mar através da janela panorâmica. Mesmo sentada, sua presença dominava o ambiente. Pontual, ela comentou sem se virar. Primeira qualidade que procuro em um potencial aliado. Lucas permaneceu em silêncio, estudando a mulher que poderia ser sua salvação ou seu golpe de misericórdia. Diana Mendonça era uma lenda viva no mundo corporativo. 40 anos, nunca casada, conhecida por transformar empresas falidas em impérios. Os jornais a chamavam de Rainha do Gelo, por sua frieza em negociações. Quando ela finalmente se virou, Lucas entendeu o apelido. Seus olhos azuis acinzentados pareciam ver através dele, dissecando cada fraqueza, cada insegurança. O tailleur Chanel preto realçava uma elegância que nada tinha a ver com os vestidos provocantes de Beatriz. Era o tipo de poder que não precisava gritar para ser notado. Sente-se. Ela gesticulou para a cadeira à sua frente. O sommelier já está vindo com um Sassicaia 2015. Imagino que você precise de algo forte após a performance de ontem à noite. Lucas sentiu o rosto esquentar. Você estava lá? Um sorriso enigmático curvou os lábios perfeitamente delineados de Diana. Não fisicamente, mas tenho olhos e ouvidos em todos os lugares importantes. Sua prima, ou devo dizer, ex-namorada, deu um show e tanto. O sommelier chegou com o vinho, executando o ritual de apresentação com precisão estudada. Diana aprovou com um aceno quase imperceptível, e esperou que estivessem sozinhos novamente antes de continuar. Sabe por que você está aqui? Lucas? Porque você quer usar minha humilhação pública para algum tipo de vantagem corporativa? Ele respondeu com mais amargura do que pretendia. Diana riu. Um som surpreendentemente musical para alguém com sua reputação. Se eu quisesse apenas isso, teria vazado as fotos que tenho de Beatriz, se encontrando secretamente com seu tio Eduardo nos últimos 6 meses. Lucas quase derrubou a taça de vinho. O quê? Ah, você não sabia? Diana tirou um envelope de sua pasta Hermès e deslizou algumas fotos pela mesa. Sua adorável ex não estava apenas roubando seu projeto. Ela tinha um acordo muito mais íntimo com Eduardo Montenegro. Por que você acha que ela conseguiu a promoção tão facilmente? As fotos mostravam Beatriz e seu tio em diversos encontros. Discretos. Jantares em restaurantes afastados, entradas separadas de hotéis, conversas próximas demais para serem apenas profissionais. Em cada imagem, ela usava um sorriso diferente do que costumava mostrar a Lucas. Mais calculista, mais satisfeito. Por que está me mostrando isso? Lucas perguntou, sua voz rouca. Porque quero que você entenda completamente o jogo em que estava metido. Diana serviu mais vinho para ambos. Você não perdeu apenas um projeto ou uma namorada ontem. Perdeu sua inocência empresarial. E isso, meu caro, é o presente mais valioso que Beatriz poderia ter te dado. Lucas empurrou as fotos de volta, sentindo náusea. E o que você ganha com isso? Uma chance de destruir a Montenegro em corporações por dentro. Diana inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade quase predatória. Seu projeto de expansão internacional é brilhante, Lucas. Mas nas mãos de Beatriz e Eduardo, ele será transformado em mais um esquema de lavagem de dinheiro e contratos superfaturados. Como você... Sei disso? Porque é assim que eles sempre operaram.
A Montenegro sobrevive há 3 gerações através de conexões políticas duvidosas e práticas antiéticas. Seu projeto era a primeira coisa genuinamente inovadora que eles produziram em décadas. E sabe por quê? Ela fez uma pausa dramática. Porque você é o único Montenegro que herdou o talento verdadeiro de seu avô. Não apenas o nome. O elogio atingiu Lucas como um soco no estômago. Nicolas Montenegro, seu avô, havia construído o império do zero, transformando uma pequena construtora em uma das maiores incorporadoras do país. Lucas cresceu ouvindo histórias sobre sua visão revolucionária e ética inabalável. O que exatamente você está propondo? Ele perguntou, finalmente encontrando sua voz. Diana sorriu satisfeita. Quero que você se junte à Mendonça Enterprises como meu diretor de estratégia internacional. Usaremos seu conhecimento interno da Montenegro para expor as práticas corruptas de Eduardo e então implementaremos seu projeto de expansão do jeito certo, ético, inovador e lucrativo. E Beatriz? Ela... Diana riu suavemente. Digamos que tenho planos especiais para sua ex. O tipo de planos que farão ela desejar nunca ter brincado com o coração errado. Lucas tomou um longo gole de vinho, deixando o líquido queimar. Sua garganta. Em sua mente, flashes da noite anterior se misturavam com as imagens das fotos. Cada sorriso falso de Beatriz, cada beijo que agora sabia ser mentira, cada momento que acreditou ser amor e era apenas cálculo frio. Quando começamos? Ele perguntou finalmente. Diana levantou sua taça em um brinde silencioso. Já começamos, querido. Na verdade, começamos no momento em que Beatriz cometeu o erro de subestimar você. Naquele instante, observando o sol se pôr sobre o mar do Leblon através do vidro blindado do Cipriani, Lucas Montenegro sentiu algo novo crescer em seu peito. Não era apenas sede de vingança, era a certeza de que seu verdadeiro potencial estava apenas começando a despertar. E mais uma coisa, Diana acrescentou, tirando outro envelope de sua pasta. Amanhã você embarca para Londres. 3 meses de imersão total. Novo guarda-roupa, personal trainer, curso intensivo de negociações com os melhores consultores europeus. Quando você voltar... Ela sorriu. Um sorriso que prometia tempestades. Nem mesmo Beatriz vai reconhecer o homem que destruiu. O celular de Lucas vibrou. Uma mensagem de Beatriz. Sinto sua falta no escritório hoje, priminho. Seu projeto está sendo um sucesso absoluto. Pena que você não está aqui para ver. Ele bloqueou o celular sem responder e ergueu sua taça para Diana. A nossa parceria. Não, querido. Os olhos dela brilharam perigosamente. A sua vingança. O fazano estendia-se imponente contra o céu azul de Ipanema. 3 meses haviam se passado desde aquela noite no Cipriani, e o Lucas Montenegro, que agora descia de uma Range Rover velar preta, era praticamente irreconhecível. O terno Tom Ford, cinza chumbo, delineava um corpo completamente remodelado por sessões diárias com um ex-militar britânico. Seus cabelos, antes convencionalmente cortados, agora exibiam um estilo mais moderno que realçava sua mandíbula definida. Pronto para o show? Diana perguntou, emergindo do lado do passageiro com a elegância felina que a caracterizava. Seu vestido Alexander McQueen branco criava um contraste dramático com o terno escuro de Lucas. Nasci pronto, ele respondeu, um sorriso controlado brincando em seus lábios. 3 meses de treinamento intensivo com especialistas em linguagem corporal e negociação haviam transformado até mesmo sua voz, mais profunda, mais comandante. O saguão do hotel estava lotado para o coquetel de lançamento do novo projeto internacional da Mendonça Enterprises. A nata do mercado imobiliário brasileiro se acotovelava para conseguir um lugar mais próximo ao palco. No centro do salão, Beatriz Cavalcante reinava absoluta em um vestido versátil dourado, sua risada cristalina ecoando entre grupos de admiradores. Ela não mudou nada, Lucas comentou, sua voz desprovida de qualquer emoção. Diana ajustou discretamente a gravata dele,
Um gesto que não passou despercebido pelos observadores mais atentos. Algumas pessoas nunca mudam, querido. É por isso que são tão previsíveis. O burburinho no salão diminuiu quando Diana subiu ao palco. Sob as luzes, ela era a personificação do poder corporativo moderno. Boa noite a todos, bem-vindos ao lançamento do mais ambicioso projeto da história da Mendonça Enterprises. Nos telões ao redor do salão, imagens de desenvolvimento sustentáveis de alto luxo começaram a aparecer. Dubai, Singapura, Londres. O projeto de Lucas, completamente reformulado e expandido, mas mantendo sua essência inovadora. Mas antes de apresentar os detalhes, gostaria de apresentar o homem que tornou tudo isso possível. Diana continuou, seu sorriso felino se ampliando. Nosso novo diretor global de operações. Lucas começou a caminhar em direção ao palco. O momento exato em que Beatriz o reconheceu foi visível. Seus olhos se arregalaram. A taça de champanhe congelou a meio caminho dos lábios pintados de vermelho. Lucas Montenegro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas subiu ao palco com a graça estudada de um predador, cada movimento calculado para exibir sua transformação. Ao passar por Diana, seus dedos roçaram discretamente na cintura dela, um gesto íntimo que fez Beatriz empalidecer visivelmente. Boa noite. Sua voz preencheu o ambiente através do microfone. É um prazer estar de volta ao Rio, especialmente para anunciar uma revolução no mercado imobiliário internacional. Seus olhos encontraram os de Beatriz na multidão. Não havia mais dor naquele olhar. Apenas uma frieza calculada que a fez estremecer. Alguns de vocês podem se lembrar de um projeto similar apresentado há alguns meses. Ele continuou. Um sorriso, irônico, brincando em seus lábios. Mas vocês ficarão felizes em saber que esta versão é significativamente mais ambiciosa. No telão, os números começaram a aparecer. Volume de investimento 3 vezes maior que o projeto original da Montenegro. Parcerias exclusivas com os maiores nomes da arquitetura mundial. Sustentabilidade não apenas como marketing, mas como core business. Beatriz assistia à apresentação com uma mistura de horror e fascinação. Cada slide mostrava uma evolução de suas próprias ideias. Não, das ideias que ela havia roubado dele. Mas agora eram maiores, mais sofisticadas, mais lucrativas. E o melhor de tudo, Lucas concluiu, seu olhar varrendo a plateia como um laser, é que cada aspecto deste projeto foi desenvolvido com total transparência e conformidade legal. Sem atalhos, sem acordos obscuros, sem comprometimentos éticos. O último comentário atingiu Beatriz como uma bofetada. Ela sabia exatamente o que ele estava insinuando. Os acordos secretos com Eduardo, os contratos superfaturados, todo o esquema que ela havia ajudado a arquitetar. Após a apresentação, formal, o coquetel transformou-se em um turbilhão de networking e negociações preliminares. Lucas navegava pelos grupos com uma desenvoltura que deixava Beatriz cada vez mais desconfortável. Cada risada, cada aperto de mão, cada cartão trocado era um lembrete do homem que ela havia subestimado fatalmente. Impressionante transformação. Não acha? Beatriz quase derrubou sua taça ao ouvir a voz de Diana atrás dela. A CEO da Mendonça estava ainda mais deslumbrante de perto, sua presença emanando um poder que fazia o próprio ar parecer mais denso. Diana. Beatriz forçou um sorriso. Não sabia que você tinha interesse em projetos usados. O sorriso de Diana poderia congelar o inferno. Querida, nada que Lucas Montenegro faz pode ser considerado usado. Mas você já descobriu isso, não é? Da maneira mais dolorosa possível. Antes que Beatriz pudesse responder, Lucas apareceu ao lado de Diana, sua mão pousando possessivamente na cintura dela. Algum problema, amor? O termo de carinho atingiu Beatriz como um soco no estômago. Era assim que ele costumava chamá-la. Nenhum. Diana ronronou, inclinando-se para beijar o canto dos lábios dele. Só estava tendo uma conversa interessante sobre reciclagem. Beatriz observou a cena com uma mistura de raiva e desespero.
O homem à sua frente não era mais o Lucas que ela havia manipulado tão facilmente. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais perigoso. Alguém que conhecia todos os seus segredos e tinha poder suficiente para destruí-la. A propósito, Lucas comentou casualmente, seus olhos verdes fixos em Beatriz com uma intensidade predatória. Como vai, meu tio Eduardo? Não o vi na festa hoje. Beatriz sentiu o sangue gelar. Como ele poderia saber? Deve estar ocupado com aquela auditoria surpresa da CVM, Diana acrescentou com falsa inocência. Ouvi dizer que eles estão especialmente interessados nos contratos internacionais dos últimos 6 meses. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Uma auditoria agora, justamente quando os esquemas com Eduardo estavam mais vulneráveis. Se me dão licença, ela murmurou, praticamente fugindo em direção ao banheiro. Lucas observou sua retirada apressada com satisfação controlada. Quanto tempo até o primeiro esquema vir à tona? Diana consultou discretamente seu Cartier. A matéria do valor econômico sai amanhã às 6h. Até o final da semana, a Montenegro vai parecer um castelo de cartas desmoronando. E Eduardo? Já deve estar recebendo a visita da Polícia Federal neste exato momento. Diana sorriu. Um sorriso que prometia tempestades. Aquelas fotos que você encontrou no escritório dele foram muito úteis. Lucas assentiu, satisfeito. A vingança era um prato que se comia frio, e ele havia aprendido a apreciar cada garfada com a paciência de um gourmet. No banheiro, Beatriz tentava desesperadamente fazer uma ligação para Eduardo, mas só caía na caixa postal. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o celular. Quando finalmente conseguiu se olhar no espelho, a imagem que viu a fez congelar. Lucas estava parado na porta, observando-a com aqueles novos olhos que pareciam ver através de sua alma. Procurando por isso? Ele ergueu um pendrive entre os dedos, o mesmo que continha todas as provas das negociatas com Eduardo. O mesmo que ela guardava tão cuidadosamente em seu cofre pessoal. Como... Ela sussurrou horrorizada. Você me ensinou bem, lembra? Ele sorriu. Aquele novo sorriso que não alcançava seus olhos. Sobre usar relacionamentos para conseguir o que se quer. A porta do banheiro fechou com um clique suave, deixando Beatriz sozinha com sua devastação iminente. Lá fora, a festa continuava em pleno vapor, celebrando não apenas um novo projeto imobiliário, mas o nascimento de uma nova ordem no mundo corporativo carioca. A vingança estava apenas começando. A luz do entardecer pintava o escritório da Mendonça Enterprises em tons de ouro e carmesim. Diana observava a cidade através da janela panorâmica, seus pensamentos tão tempestuosos quanto o céu que ameaçava chuva. O perfume de Lucas ainda pairava no ar, uma mistura sedutora de sândalo e bergamota, que fazia seu coração bater mais rápido, mesmo quando ele não estava presente. Pensando em mim? A voz profunda e aveludada a surpreendeu. Lucas estava parado na porta, os últimos raios de sol fazendo sua silhueta parecer quase etérea. O terno italiano negro abraçava seu corpo de forma pecaminosa, e seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que fazia o ar entre eles praticamente crepitar. Sempre, ela respondeu antes que pudesse se conter, surpreendendo a si mesma com a honestidade da confissão. Diana Mendonça, a rainha do gelo, nunca admitia fraquezas. Mas havia algo em Lucas que derretia todas as suas defesas, como o sol dissolvendo. A neve. Ele atravessou a sala com passos felinos, cada movimento calculado para hipnotizar. Quando parou diante dela, tão próximo que podia sentir o calor emanando de seu corpo, Diana percebeu que estava prendendo a respiração. O que aconteceu com aquela história de manter nossa relação estritamente profissional? Ele provocou. Um meio sorriso brincando em seus lábios perfeitamente esculpidos. Diana ergueu o queixo, desafiadora. O mesmo que aconteceu com sua promessa de não me fazer perder o controle no meio de uma reunião de diretoria. A lembrança fez os olhos dele escurecerem de desejo. Na tarde anterior, durante uma videoconferência crucial,
Lucas havia passado a reunião inteira lançando olhares que deveriam ser considerados ilegais em pelo menos 5 países. Não tenho culpa se você fica ainda mais irresistível quando está tentando manter a compostura, ele murmurou, seus dedos traçando um caminho lento pelo braço dela. O toque, mesmo através do tecido fino da blusa de seda, enviou arrepios, por toda a sua espinha. Era isso que mais a assustava, como seu corpo respondia a ele sem qualquer comando consciente, como se tivesse vida própria. Lucas, ela sussurrou, meio aviso, meio súplica. Diana. Ele devolveu no mesmo tom, mas havia um sorriso em sua voz. Lentamente, deliberadamente, ele inclinou-se até seus lábios estarem a milímetros dos dela. Diga que não quer isso. Diga que não sente essa eletricidade entre nós toda vez que estamos no mesmo ambiente. Ela podia sentir sua respiração, quente em seu rosto. O perfume inebriante nublando seus sentidos. Isso é loucura, conseguiu murmurar. A melhor tipo de loucura, ele respondeu, antes de finalmente capturar seus lábios em um beijo que fez o mundo desaparecer. Diana havia sido beijada antes, é claro, mas nunca assim. Nunca com essa mistura perfeita de paixão e ternura, de desejo e reverência. As mãos de Lucas deslizaram por sua cintura, puxando-a para mais perto, como se quisesse fundir seus corpos em um só ser. O beijo poderia ter durado segundos ou horas. Tempo perdia todo o significado quando estavam assim, perdidos, um no outro. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Diana percebeu que havia desfeito o nó da gravata dele sem nem perceber. Isso complica tudo. Ela murmurou contra seu pescoço, sentindo seu pulso acelerado sob os lábios. Lucas riu suavemente, o som reverberando por seu corpo. A vida é complicada, meu amor. Mas isso... Ele ergueu o rosto dela delicadamente, seus olhos transbordando de uma emoção que fazia seu coração doer. Isso é a coisa mais simples e verdadeira que já senti. Naquele momento, como se os céus quisessem sublinhar a intensidade da cena, a chuva finalmente começou a cair. Grossas gotas de água batiam contra o vidro blindado, criando uma cortina líquida que isolava ainda mais aquele momento do mundo exterior. Um trovão distante fez Diana estremecer, e Lucas a envolveu mais firmemente em seus braços. Está com medo? Ele provocou suavemente. Ela sorriu contra seu peito. De trovões? Não. De você? Ergueu o rosto para encará-lo. Talvez. Do que sinto quando estou com você. Absolutamente aterrorizada. Lucas capturou seu rosto entre as mãos, seus polegares acariciando suavemente suas maçãs do rosto. Eu também estou com medo, ele confessou, sua voz rouca de emoção. Medo de que isso seja um sonho. Medo de acordar e descobrir que você não é real, que essa felicidade não é real. Diana sentiu lágrimas queimarem seus olhos, algo que não acontecia há anos. Sou real, ela sussurrou, guiando uma das mãos dele até seu coração acelerado. Isso é real, tão real que dói. Do lado de fora do escritório, passos se aproximavam, provavelmente sua secretária ou algum diretor atrasado. Mas naquele momento, envoltos na luz dourada do crepúsculo e protegidos pela cortina de chuva, o mundo exterior não existia. Existia apenas o calor de seus corpos entrelaçados, a doçura de seus beijos, a promessa silenciosa de um amor que transcendia vingança, poder e todas as complicações que os aguardavam além daquela porta. Fica comigo, Lucas murmurou contra seus lábios. Para sempre, ela respondeu sem hesitar, selando a promessa com outro beijo que fez o tempo parar. A noite caía sobre o Rio de Janeiro, transformando as luzes da cidade em diamantes espalhados sob a chuva. Mas no escritório da Mendonça Enterprises, duas almas finalmente encontravam seu porto seguro uma na outra, provando que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo infinitamente mais precioso. A mansão dos Mendonça em Angra dos Reis era um sonho mediterrâneo debruçado sobre o mar.
Lucas observava o nascer do sol da varanda da suíte master. O aroma do café recém-preparado, misturando-se com a brisa marinha. O roupão de seda azul marinho deslizava por sua pele bronzeada enquanto seus pensamentos vagavam para a noite anterior. Diana dormia serenamente entre os lençóis de algodão egípcio, seus cabelos negros espalhados pelo travesseiro como um ralo de ébano. A visão fez seu coração acelerar. Mesmo depois de semanas juntos, cada momento com ela parecia uma descoberta nova e preciosa. Está me admirando de novo? A voz sonolenta dela o trouxe de volta ao presente. Diana abriu os olhos lentamente, um sorriso preguiçoso brincando em seus lábios. Sempre, ele respondeu, atravessando o quarto com 2 xícaras de café. O aroma rico e encorpado preencheu o ambiente enquanto ele se sentava na beira da cama. Diana se ajeitou entre os travesseiros, o lençol deslizando para revelar o negligé de renda champanhe. Sabe o que é engraçado? Ela pegou sua xícara, seus dedos roçando propositalmente nos dele. Nunca trouxe ninguém aqui antes. Lucas ergueu uma sobrancelha, surpreso. A mansão em Angra era lendária nos círculos sociais, um refúgio exclusivo que poucos tinham o privilégio de conhecer. Por que eu? Ele perguntou suavemente, seus dedos traçando padrões preguiçosos no braço dela. Diana ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos no horizonte onde o mar encontrava o céu. Porque você me faz querer quebrar todas as minhas regras, ela finalmente respondeu. Porque com você, pela primeira vez na vida, não tenho medo de ser vulnerável. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de significado. Lucas colocou as xícaras na mesa de cabeceira e puxou Diana para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos perfumados. Você também me assusta, ele murmurou contra sua pele. A forma como você faz meu coração disparar com um simples olhar, como sua voz acalma todas as minhas tempestades internas. Diana ergueu o rosto para encontrar seus olhos. Mesmo depois de tudo, ela não precisava elaborar. Ambos sabiam que se referia a Beatriz, à traição, ao plano de vingança que os havia unido inicialmente. Especialmente depois de tudo, Lucas respondeu, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo suave. Você não foi apenas minha salvação, Diana. Foi meu renascimento. O beijo aprofundou-se. Anos de solidão e desconfiança derretendo sob o calor de sua paixão compartilhada. As mãos de Diana deslizaram por seu peito, deixando um rastro de fogo em sua pele. Mas o momento foi interrompido pelo som estridente de um celular. O número na tela fez Diana congelar. André, ela sussurrou, seu rosto perdendo a cor. Lucas sentiu seu corpo tenso. André Mendonça, o ex-marido de Diana, um fantasma do passado que ela raramente mencionava. Você quer que eu... Ele começou, mas ela já estava atendendo a chamada. André. Sua voz era controlada, profissional, mas Lucas podia sentir o tremor sutil em suas mãos. Não. Não esperava sua ligação. Enquanto Diana falava, Lucas observava as emoções dançando em seu rosto. Havia história ali, dor antiga que ainda não havia cicatrizado completamente. Entendo, ela finalmente disse. Estarei lá. Chamada terminou, deixando um silêncio pesado no quarto ensolarado. Ele está voltando, Diana falou depois de um longo momento. Depois de 5 anos em Londres, ele está voltando para o Rio e quer discutir a venda das ações dele na empresa. Lucas sentiu seu coração apertar. Sabia que Diana havia construído seu império praticamente sozinha, mas legalmente, André ainda possuía 30% da Mendonça Enterprises. Quando? Ele perguntou suavemente, puxando-a de volta para seus braços. Amanhã. Ela riu sem humor. Aparentemente, ele não perdeu o hábito de fazer tudo nos próprios termos. Lucas beijou sua testa suavemente. Quer me contar sobre ele? Sobre vocês? Diana ficou em silêncio por tanto tempo que ele achou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de memórias. Nos conhecemos na faculdade. Ele era brilhante, carismático, tinha visão.
Construímos a Mendonça Enterprises juntos, do zero. Eu acreditava que tínhamos tudo: amor, parceria, sonhos compartilhados. Ela fez uma pausa, seus dedos brincando distraidamente com a gola do roupão de Lucas. Então, um dia, descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa. Milhões. Para financiar uma vida paralela em Londres. Outra. Mulher, outro filho, outra família inteira. Lucas sentiu seu sangue ferver. O que você fez? O que qualquer mulher traída faria. Ela sorriu, mas havia aço em seus olhos. Usei cada evidência que tinha para forçá-lo a deixar o país. Ele manteve as ações como parte do acordo, mas nunca mais pôde interferir na gestão da empresa. E agora ele volta. Lucas completou suavemente. Agora ele volta. Ela concordou, sua voz tremendo ligeiramente. E pela primeira vez em 5 anos, sinto medo. Não dele, mas do que sua presença pode fazer com tudo que construí. Com tudo que temos. Lucas segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Escute bem, meu amor. Nada, nem André, nem Beatriz, nem o mundo inteiro, pode destruir o que temos. Sabe por quê? Diana negou com a cabeça, lágrimas não derramadas, brilhando em seus olhos. Porque o que temos não é apenas amor, é redenção. É 2 pessoas quebradas que encontraram nas rachaduras uma do outro o espaço perfeito para se encaixar. Ele beijou cada lágrima que finalmente escapou, provando seu gosto salgado. E amanhã, quando você encontrar André, não estará sozinha. Estarei ao seu lado, como você esteve ao meu. Diana enterrou o rosto em seu pescoço, permitindo-se ser vulnerável apenas ali, apenas com ele. Promete? Com cada batida do meu coração, ele respondeu, selando a promessa com um beijo que carregava o sabor de café, lágrimas e amor verdadeiro. O sol já estava alto no céu, pintando o quarto em tons de ouro e promessa. Lá fora, o mar continuava sua dança eterna com a praia, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em suas margens. Mas naquela cama, entre lençóis desarrumados e corações entrelaçados, 2 pessoas descobriam que às vezes é preciso enfrentar os fantasmas do passado para construir um futuro verdadeiramente livre. E amanhã, quando André Mendonça retornasse para agitar as águas de suas vidas, eles estariam prontos. Porque agora tinham algo que nem ele nem Beatriz jamais tiveram: um amor forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. O escritório da Mendonça Enterprises estava mergulhado em uma tensão palpável naquela manhã de segunda-feira. Diana ajustou pela 10ª vez o colarinho de sua blusa Chanel branca, seus dedos encontrando instintivamente o delicado colar de safiras que Lucas havia lhe dado na noite anterior. Para combinar com seus olhos, ele havia sussurrado enquanto fechava o fecho, seus lábios roçando suavemente sua nuca. E para lembrar que, não importa o que aconteça hoje, você tem meu coração. A memória trouxe um sorriso aos seus lábios, mas foi rapidamente interrompida pelo som do interfone. Senhora Mendonça. A voz de sua secretária tremeu ligeiramente. Senhor André Mendonça está aqui. Diana fechou os olhos por um momento, centrando-se. Mande-o entrar. A porta se abriu, e foi como se o tempo tivesse voltado 5 anos. André ainda tinha aquela presença magnética que uma vez havia feito seu coração acelerar. O cabelo grisalho nas têmporas apenas acrescentando um ar mais distinto ao seu charme natural. Seu terno brione azul marinho gritava sucesso londrino. Diana! Ele sorriu. Aquele sorriso que costumava derreter glaciares. Você está deslumbrante. André. Ela respondeu friamente, permanecendo sentada. Pontual como sempre quando se trata dos seus interesses. Ele riu, atravessando a sala com passos estudadamente casuais. Ainda amargurada, querida. Pensei que 5 anos fossem tempo suficiente para superar. Tempo suficiente para triplicar o valor da empresa que você tentou destruir. Ela o cortou, sua voz afiada como navalha. André parou diante da janela,
observando a vista que um dia havia sido sua. Sim, ouvi falar dos seus sucessos recentes, principalmente sobre seu novo diretor global. Ele se virou, seus olhos azuis penetrantes. Lucas Montenegro, não é? Interessante escolha. A forma como ele pronunciou o nome de Lucas fez os pelos da nuca de Diana se arrepiarem. Havia algo ali, algum conhecimento que ela não possuía. Se você veio aqui para discutir minha vida pessoal... Oh não, querida. Ele a interrompeu suavemente. Vim discutir negócios, mas às vezes os dois se misturam de formas interessantes. A porta se abriu novamente, e Lucas entrou na sala como uma força da natureza contida em um terno Tom Ford, cinza. Diana sentiu seu coração saltar. Ele estava absolutamente devastador. Cada centímetro o executivo poderoso que havia se tornado. Desculpe o atraso, ele disse, sua voz profunda preenchendo o ambiente. O trânsito estava impossível. Os dois homens se mediram por um momento que pareceu se estender eternamente. Diana podia sentir a eletricidade no ar, como antes de uma tempestade violenta. Senhor Montenegro. André finalmente quebrou o silêncio, estendendo a mão. Ou posso chamar de Lucas. Afinal, praticamente somos família. Diana congelou. Lucas apertou a mão oferecida, mas seus olhos verdes estavam alertas. Como assim? André sorriu, aquele sorriso de predador que Diana conhecia tão bem. Bem, considerando que sua adorável ex-namorada, Beatriz, está esperando um filho meu... O mundo pareceu parar por um momento. Diana sentiu o ar deixar seus pulmões como se tivesse levado um soco. Interessante como o destino funciona, não? André continuou, claramente saboreando o momento. Enquanto você, Diana, encontrou consolo nos braços do ex de Beatriz, ela encontrou... Bem, digamos que ela tem um gosto particular por homens, que podem oferecer certas vantagens estratégicas. Lucas não se moveu, mas Diana podia ver a tempestade crescendo em seus olhos. E você acha que isso muda alguma coisa? Muda tudo, meu caro. André respondeu suavemente. Porque agora não estamos apenas discutindo ações de uma empresa. Estamos discutindo família. E família... Bem, família é complicado, não é? Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa de Diana. Minha oferta. Quero vender minhas ações, mas não para qualquer um. Quero vendê-las para a Montenegro Incorporações. Diana sentiu seu sangue gelar. Você não pode estar falando sério. Oh, mas estou. André sorriu. Beatriz me mostrou alguns números muito interessantes sobre o potencial de fusão entre as empresas. E agora que estamos esperando um filho... Chega! A voz de Lucas cortou o ar como um chicote. Ele atravessou a sala em 3 passadas, colocando-se entre Diana e André. Você realmente acha que pode vir aqui e tentar manipular a situação com esse teatro barato? André ergueu uma sobrancelha, divertido. Teatro? Posso te mostrar o ultrassom se quiser. 16 semanas. Beatriz está simplesmente radiante. Diana observou a cena se desenrolar com um misto de horror e fascinação. 5 anos atrás, quando descobriu a traição de André, ela havia se sentido destroçada, impotente. Agora, vendo Lucas enfrentar seu passado com tanta força, sentia algo diferente crescendo em seu peito. Não medo, mas determinação. André. Ela se levantou, sua voz calma, mas carregada de aço. Você sempre foi brilhante em jogos de poder, mas cometeu um erro fundamental. E qual seria? Ele perguntou, ainda sorrindo. Achar que ainda pode me ferir. Ela respondeu, entrelaçando seus dedos com os de Lucas. Achar que suas manipulações ainda têm poder sobre mim. Você pode ter 30% das ações. Pode estar esperando um filho com Beatriz. Pode tentar todos. Os jogos que quiser, mas há uma coisa que você nunca mais terá. E o que seria, querida? Meu medo. Ela sorriu. Um sorriso que fez o sorriso dele vacilar pela primeira vez. Agora, se nos der licença, temos uma empresa para administrar.
Meu advogado entrará em contato sobre suas ações. André hesitou, claramente desconcertado, com a reação. Seu olhar vagou entre Diana e Lucas, notando a força da conexão entre eles, a forma como se apoiavam mutuamente, sem precisar de palavras. Isso não acabou, ele disse finalmente dirigindo-se à porta. Pelo contrário, Lucas respondeu, sua voz carregada de uma certeza inabalável. Acabou no momento em que você subestimou o poder do amor verdadeiro. Quando a porta se fechou, atrás de André, Diana finalmente permitiu que suas pernas tremessem. Lucas a pegou em seus braços imediatamente, envolvendo-a em um abraço que prometia proteção contra todas as tempestades do mundo. Você foi incrível, ele murmurou contra seus cabelos. Nós fomos incríveis, ela corrigiu, erguendo o rosto, para encontrar seus olhos. Juntos. Lucas sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração derreter. Sempre juntos, ele prometeu, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo que selava muito mais que palavras. Lá fora, a cidade continuava, seu ritmo frenético, indiferente aos dramas que se desenrolavam nas alturas corporativas. Mas naquele escritório, duas pessoas descobriam que o amor verdadeiro não era apenas sobre momentos doces e românticos. Era sobre enfrentar tempestades lado a lado, mais fortes juntos do que jamais seriam separados. E enquanto o sol da tarde pintava sombras douradas através das janelas, Diana e Lucas sabiam que aquela batalha estava apenas começando. Mas pela primeira vez, não sentiam medo do futuro. Porque algumas vezes é preciso enfrentar os fantasmas do passado para descobrir que eles não têm mais poder sobre seu coração. A cobertura de Diana estava mergulhada na luz suave do crepúsculo carioca. O aroma de lavanda pairava no ar, misturando-se com o perfume salgado que vinha do mar. Lucas observava a mulher que amava através do reflexo da janela. Diana estava encolhida no sofá de veludo cinza, uma taça de vinho tinto intocada em suas mãos. Você ainda não me contou o que está realmente pensando, ele disse suavemente, aproximando-se como quem se aproxima de um pássaro assustado. Diana ergueu, os olhos encontrando seu olhar no reflexo. A vulnerabilidade em seu rosto fez o coração dele apertar. Estou pensando em como o destino tem um senso de humor peculiar. Ela respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Lucas sentou-se ao seu lado, tomando a taça de vinho de suas mãos e colocando-a na mesa de centro. Fale comigo, meu amor, ele pediu, entrelaçando seus dedos nos dela. É irônico, não é? Ela finalmente deixou as palavras escaparem. André e Beatriz, como se o universo estivesse determinado a manter nossos passados eternamente entrelaçados. A luz do sol poente pintava sombras douradas em seu rosto, realçando a tristeza em seus olhos. Lucas sentiu uma onda de proteção tão forte que quase o sufocou. Sabe o que é mais irônico ainda? Ele perguntou, puxando-a para mais perto. Como eles nos libertaram sem querer. Diana franziu o senho, confusa. Como assim? Pense bem. Lucas sorriu, seus dedos traçando padrões suaves em seu braço. Se Beatriz não tivesse me traído, eu nunca teria conhecido você. Se André não tivesse partido, você nunca teria se tornado a mulher incrível que é hoje. A mulher que você ama? Ela provocou suavemente, mas havia uma necessidade real de confirmação em sua voz. A mulher que me salvou. Ele corrigiu, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo suave. A mulher que me mostrou que algumas vezes precisamos perder tudo para encontrar algo infinitamente mais precioso. Diana suspirou contra seus lábios, deixando-se derreter em seu abraço. O mundo lá fora podia estar desmoronando, mas ali, nos braços um do outro, encontravam sua fortaleza. Lucas, ela murmurou após um momento. Tem algo que preciso te contar. Ele se afastou ligeiramente, estudando seu rosto. Havia uma seriedade em sua expressão que fez seu coração saltar uma batida. Depois que André partiu, ela continuou, sua voz tremendo levemente. Descobri que estava grávida. O mundo pareceu parar por um momento.
Lucas sentiu o ar deixar seus pulmões. O que aconteceu? Ele perguntou suavemente, embora parte dele já soubesse a resposta. Perdi o bebê no 3º mês. Ela respondeu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Foi como se meu corpo soubesse que não era a hora certa, que não era o amor certo. Lucas a puxou para seus braços, deixando-a enterrar o rosto em seu peito, enquanto as lágrimas finalmente caíam. Seu coração doía por ela, pela perda que havia enfrentado sozinha. Por isso a notícia sobre Beatriz, ele começou. Me atingiu tão forte. Ela completou com um sorriso triste. Sim, não pelo André, isso é passado há muito tempo. Mas porque traz memórias, ele concluiu suavemente, beijando sua testa. Diana assentiu, aconchegando-se mais em seus braços. Mas sabe o que é diferente agora? O quê? Não estou mais sozinha. Ela ergueu o rosto para encará-lo. E pela primeira vez na vida, quando penso em futuro, em família, não sinto medo. Lucas sentiu seu coração expandir no peito. Diana Mendonça? Ele murmurou, segurando seu rosto entre as mãos. Você tem ideia do quanto eu te amo? Mostre, ela sussurrou, seus olhos escuros de desejo e emoção. Ele a beijou então. Um beijo que carregava promessas de amor eterno, de futuros compartilhados, de sonhos que finalmente poderiam se tornar realidade. Suas mãos deslizaram por seu corpo como se quisessem memorizar cada curva, cada suspiro. O sol havia se posto completamente agora, mergulhando a cobertura em sombras suaves. Mas eles não precisavam de luz. Conheciam-se pelo toque, pelo coração, pela alma. Casey comigo. Lucas murmurou contra seus lábios. Diana congelou em seus braços. O quê? Ele se afastou ligeiramente, seus olhos verdes brilhando com intensidade. Case comigo, repetiu com mais firmeza. Não porque precisamos enfrentar André e Beatriz juntos. Não porque o destino decidiu brincar com nossas vidas. Mas porque te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora, mas seu sorriso era radiante como o sol. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Lucas riu. Um som puro de felicidade, antes de capturar seus lábios novamente. O beijo tinha gosto de lágrimas e promessas, de passados superados e futuros brilhantes. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Diana percebeu que ele deslizava algo em seu dedo. Era um anel, uma safira solitária cercada por pequenos diamantes. Você planejou isso. Ela acusou suavemente, admirando como a pedra capturava a luz. Venho carregando esse anel há semanas, ele confessou, esperando o momento perfeito. E então percebi que não existe momento perfeito. Existe apenas nós, nosso amor, nossa verdade. Diana traçou os contornos de seu rosto com dedos trêmulos. Como você faz isso? Faço o quê? Me faz sentir que tudo é possível. Ela sorriu. Que não importa quantas tempestades venham, podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Lucas beijou a palma de sua mão. Porque podemos. Ele respondeu simplesmente. Porque o que temos é mais forte que qualquer obstáculo, mais verdadeiro que qualquer mentira, mais poderoso que qualquer vingança. Naquele momento, como se o universo quisesse abençoar sua união, a primeira estrela surgiu no céu noturno. Diana a viu através da janela e fez um pedido silencioso, não por vingança ou poder, mas por uma vida inteira ao lado do homem que havia transformado sua dor em amor. O celular de Lucas vibrou na mesa. Provavelmente mais notícias sobre André e Beatriz, mais complicações para enfrentar. Mas naquela noite, nada mais importava. Naquela noite, eram apenas 2 corações que haviam encontrado seu caminho de volta um ao outro através da tempestade. 2 almas que haviam transformado cicatrizes em pontes. 2 destinos que haviam se entrelaçado de forma tão perfeita que nenhuma força no mundo poderia separar. E enquanto a noite caía sobre o Rio de Janeiro,
envolvendo a cidade em seu manto. De estrelas, Diana e Lucas selavam seu compromisso com beijos que prometiam eternidade. Porque algumas vezes, o verdadeiro final feliz não é sobre vingança ou redenção, é sobre encontrar o amor que transforma todas as histórias em início. O restaurante aprazível em Santa Teresa brilhava como uma joia rara na noite carioca. Diana ajustou nervosamente o anel de noivado em seu dedo, a safira cintilando sob as luzes suaves. O vestido vermelho Carolina Herrera abraçava suas curvas, como uma segunda pele, mas nem mesmo a elegância impecável conseguia acalmar seu coração acelerado. Eles chegaram, Lucas murmurou, sua mão pousando protetoramente na base de suas costas. Beatriz e André atravessavam o jardim do restaurante como um casal saído de uma revista de moda. Ela em um vestido valentino verde esmeralda que não conseguia disfarçar completamente sua gravidez inicial, ele exibindo aquele ar de superioridade que Diana conhecia tão bem. Que reunião interessante, André comentou, puxando a cadeira para Beatriz com falsa galanteria. O ex-casal encontra o ex-casal. Poderíamos escrever um livro. Seria um best-seller tedioso. Diana respondeu com um sorriso afiado. Já existem histórias demais sobre homens que confundem manipulação com poder. Beatriz riu, um som forçado que não alcançou seus olhos. Ainda amarga, querida. Pensei que estivesse. Como posso dizer? Feliz com os arranjos atuais. Seu olhar deslizou provocativamente para Lucas. Mais do que feliz. Lucas respondeu antes que Diana pudesse falar. Sua voz carregada de uma certeza que fez o sorriso de Beatriz vacilar. Na verdade, é por isso que pedimos este jantar. André ergueu uma sobrancelha, seu interesse claramente despertado. Oh, não me diga que vamos ter outro bebê nesta mesa. Diana sentiu Lucas tensar ao seu lado, mas sua mão encontrou a dele sob a mesa, entrelaçando seus dedos em silencioso apoio. Não, ela respondeu calmamente. Vamos ter um casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz empalideceu visivelmente, sua mão voando instintivamente para sua barriga ainda pequena. André, por outro lado, deixou escapar uma risada que soou quase genuína. Fascinante, ele comentou, tomando um gole de seu vinho. E imagino que há mais neste anúncio do que apenas compartilhar a feliz notícia. Lucas sorriu. Aquele novo sorriso que Diana havia aprendido a amar. Confiante, perigoso, irresistível. Sempre perspicaz, André. Sim, há mais. Ele fez um gesto discreto e um garçom apareceu com uma pasta de documentos. Diana observou com satisfação como os olhos de André se arregalaram ao reconhecer o logotipo do escritório de advocacia mais prestigioso do Rio. Uma proposta de fusão, Lucas explicou, deslizando os documentos pela mesa. A Mendonça Enterprises absorve a Montenegro Incorporações. Ações serão convertidas em uma proporção muito generosa. Todos os acionistas principais manterão posições no conselho. Inclusive eu? André perguntou, seu tom falsamente casual. Especialmente você, Diana respondeu. Afinal, em breve será pai. Precisa garantir o futuro de sua nova família. Beatriz engasgou com seu água, tossindo violentamente. André bateu em suas costas mecanicamente, seus olhos nunca deixando os documentos. E por que faríamos isso? Ele perguntou finalmente. Diana inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando perigosamente. Porque se não fizerem, amanhã às 9h, a CVM receberá um dossiê muito interessante sobre certas irregularidades na gestão da Montenegro. Tenho certeza que você não quer que seu filho nasça com o pai enfrentando acusações de fraude corporativa, não é, Beatriz? O rosto de Beatriz perdeu o resto de cor que ainda tinha. Você não faria isso. A Diana que você conheceu 5 anos atrás não faria. Lucas comentou suavemente. Mas ela aprendeu muito desde então, assim como eu. É um blefe, André declarou, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Diana sorriu, tirando seu próprio celular da bolsa. Com alguns toques, projetou na parede do reservado imagens que
Fizeram André congelar documentos, transferências bancárias, encontros secretos em Londres. Você sempre foi descuidado com seus rastros digitais, querido. Ela comentou casualmente. E Beatriz? Bem, digamos que seus talentos não incluem discrição em transações financeiras. Beatriz começou a tremer visivelmente. André, do que ela está falando? Oh, ele não te contou? Lucas perguntou com falsa surpresa. Sobre o dinheiro que desviou da Montenegro para manter sua outra família em Londres. Sobre como abandonou seu filho de 10 anos lá. Sobre como agora está repetindo o mesmo padrão, usando você como peça em seu jogo de poder. André levantou-se abruptamente, derrubando sua taça de vinho. Chega! Vocês não têm provas. Temos todas as provas. Diana o cortou friamente. A diferença é que agora estamos oferecendo uma saída. Uma chance de fazer a coisa certa, pela primeira vez na vida. O silêncio que se seguiu foi pesado com possibilidades. Beatriz olhava para André como se o visse pela primeira vez, suas mãos protetoramente sobre sua barriga. Quanto tempo temos para decidir? Ela perguntou, sua voz tremendo. Até amanhã, 8h, Lucas respondeu suavemente. Depois disso, o destino de vocês estará nas mãos da justiça. André se sentou pesadamente, toda sua arrogância anterior evaporada. Por quê? Ele perguntou, olhando para Diana. Por que não simplesmente nos destruir? Diana sentiu a mão de Lucas apertar a sua sob a mesa. Porque aprendi que vingança não cura feridas. Ela respondeu honestamente. Amor cura. E às vezes, a maior vingança é dar a alguém a chance de fazer a coisa certa. Ela se levantou graciosamente, Lucas acompanhando seu movimento. Pensem bem, ela acrescentou. Esta pode ser a última chance de vocês de construir algo real, algo honesto. Não desperdicem. Quando saíram do restaurante, a noite do Rio os envolveu como um manto de estrelas. Lucas puxou Diana para seus braços assim que entraram no carro, enterrando o rosto em seus cabelos. Você foi incrível, ele murmurou. Diana sorriu contra seu peito. Nós fomos incríveis, ela corrigiu. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez, não me importo com o que eles vão decidir. Não? Lucas se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Não, ela confirmou, traçando os contornos de seu rosto com dedos suaves. Porque já tenho tudo o que preciso bem aqui. Ele capturou seus lábios em um beijo que fez o mundo desaparecer. O gosto de vitória se misturava com o sabor do amor, criando uma combinação intoxicante. Casa comigo esse fim de semana. Ele murmurou contra seus lábios. Diana riu, surpresa. O quê? Mas e os preparativos, a festa? Ao diabo com tudo isso. Lucas sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração derreter. Vamos para Angra. Apenas nós dois. O padre da capela à beira-mar já é nosso amigo. Podemos fazer algo íntimo, verdadeiro, nosso. Os olhos dela se encheram de lágrimas de felicidade. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. O motorista discretamente ligou o carro, deixando o casal perdido em seu próprio mundo no banco de trás. A cidade passava como um borrão de luzes e promessas, mas dentro daquele espaço privado, duas pessoas descobriam que às vezes o verdadeiro poder não está na vingança ou no controle. Está em escolher amor sobre ódio, perdão sobre vingança, futuro sobre passado. E enquanto o carro serpenteava pelas ruas do Rio, levando-os para casa, Diana e Lucas sabiam que haviam vencido a maior batalha de todas. Não contra André ou Beatriz, mas contra seus próprios medos e cicatrizes. Porque algumas vezes, o verdadeiro final feliz não é sobre derrotar seus inimigos. É sobre encontrar a coragem de amar novamente.